Bem, desculpe, o coronavírus, o corona. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas espero que seja uma boa experiência para vocês. Hoje eu estou aqui para explicar um pouco mais sobre força eletrostática. Vamos começar desde o entendimento do que é carga elétrica, de onde ela reside, como que um corpo pode ficar carregado eletricamente e qual a interação entre dois corpos carregados eletricamente. Força elétrica. O que é força elétrica, professor? Bem, a força elétrica é uma interação de força à distância que envolve dois corpos carregados eletricamente. Os primeiros estudos sobre as cargas elétricas datam lá da Grécia Antiga, com Tales de Mileto. Ele ainda não falava em carga, mas ele já descrevia o fenômeno de atração entre dois materiais que se atritavam. Hoje nós sabemos que a origem dessa força é uma origem elétrica. Para falarmos sobre interação elétrica, sobre força elétrica e força entre cargas elétricas, é importante que você entenda o que é uma carga elétrica. O que é carga elétrica? Nós sabemos que os materiais são compostos por átomos e moléculas. Quando um átomo se liga a outro, ele forma moléculas. Bem, um átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Essa é a composição básica do átomo. Os átomos eles se diferem em números de prótons, nêutrons e elétrons. O hidrogênio ele tem um próton, um nêutron e um elétron, enquanto que o hélio tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Prótons e elétrons são partículas subatômicas, mas que possuem uma propriedade. E essa propriedade é chamada carga elétrica. O nêutron não tem essa propriedade, ok? Prótons e elétrons têm essa propriedade. O próton ele possui a carga elétrica positiva, enquanto que o elétron possui a carga elétrica negativa. Repare que o elétron ele fica mais externo ao átomo. Ele compõe uma camada externa do átomo, chamada eletrosfera, né? Enquanto que o próton está lá no interior do átomo, ele está lá no núcleo atômico. Ok? Então, quem tem mais liberdade é o elétron. É por isso que nos processos de eletrização a gente diz que quem se movimenta é o elétron. Ok? Quem se movimenta é o elétron. A carga elementar, que é a carga tanto do elétron quanto do próton, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aqui está em notação científica, né? É porque esse número é muito pequeno e precisa da notação científica para escrevê-lo de uma forma sintética, né? De uma forma resumida. A carga elétrica ela é medida em coulombs. Essa é a medida da carga elétrica, coulombs, ok? Assim como a distância é medida em metros ou a massa em quilogramas, a carga elétrica vai ser medida em coulombs, ok? Bem, as cargas elétricas negativas são comumente encontradas nos elétrons e as cargas elétricas positivas são encontradas nos prótons, tá? Cargas de sinais iguais, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, um próton ele repele o outro, enquanto que um elétron também repele o outro. Já cargas de sinais diferentes, elas se atraem. O próton atrai o elétron e o elétron atrai o próton, ok? Digamos dessa maneira. Tá bom? Essa é a lei de Dufay. Cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem.
Os materiais, eles podem ser classificados quanto à condutividade. Existem materiais que são condutores, materiais que são isolantes, materiais supercondutores e materiais semicondutores. Nós vamos nos ater ao estudo dos condutores e isolantes. Condutor é um material que permite o fluxo de cargas elétricas em seu interior. É como se um elétron de um átomo pudesse passar para o outro e para o seguinte e assim por diante, de átomo para átomo, que compõe aquele material. E aí, ao longo de um cilindro, por exemplo, de cobre, uma carga elétrica pode fluir de um ponto para outro. E a passagem dessa carga, ela sofre pouca resistência. Ok? Isso é um condutor. O material condutor, ele permite o fluxo da carga, ele permite a movimentação da carga elétrica, enquanto que os isolantes, eles têm uma resistência muito grande a esse fluxo de cargas. Então, a passagem da carga elétrica, ela é muito dificultada aqui no isolante. O isolante pode vir a conduzir, pode sim, mas ele vai sempre tentar ao máximo impedir o fluxo de cargas, ok? Esse é o isolante. O condutor, ele já permite facilmente o fluxo de cargas. O supercondutor, ele tem resistência zero à passagem da carga. Então a carga elétrica, ela flui muito bem dentro do supercondutor, porque a resistência ali é baixíssima, é zero. E já os semicondutores, existem diversas construções de semicondutores, geralmente é uma mistura de materiais, chamados de dopagem, né? Que é dar uma misturada em alguns materiais, mas aqui o material que mais exemplifica o semicondutor é o silício, tá? Que é algo, digamos que é algo intermediário entre condutor e isolante aqui. Ele tem algumas características muito específicas, e se eu falasse para você que ele conduz, eu estaria sendo correto. Se eu falar para você que ele isola, eu também estaria sendo correto, porque dependendo da construção com semicondutores, ele pode conduzir muito bem e ele também pode apresentar alta resistividade. Por exemplo, o diodo. O diodo é uma construção muito simples com os semicondutores e ele conduz muito bem em um único sentido. Se a carga tentar passar no sentido oposto, ela sofre uma resistência muito grande. Então, os semicondutores, por exemplo, permite o fluxo da carga em um único sentido, né? Uma das construções dos semicondutores é essa, tá? De permitir o fluxo de carga em um único sentido, tá bom? No sentido oposto, ele já oferece uma resistência muito grande, tá? Esse seria um exemplo de semicondutor. Já supercondutores, não há um exemplo prático que eu possa dar a vocês, porque é um ramo da física moderna e só quem realmente estuda a fundo a física moderna e já tiveram contato com esse tipo de material poderia experimentá-lo, né? No dia a dia você não encontra supercondutores, eles são muito difíceis de encontrar por conta da sua baixa temperatura. Precisa estar bastante resfriado esses supercondutores. Precisa estar num resfriamento muito intenso, digamos assim, numa temperatura muito baixa, tá? Para você conseguir um material supercondutor, ok? Então eles não são comuns. Partindo agora para formalização matemática do que é a força elétrica, né? Nós já vimos que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas subatômicas, das partículas que compõem a matéria, né? Que é o próton, o elétron, né? Que são portadores de carga elétrica, né? Eles possuem essa propriedade da carga elétrica. E quando um corpo ele tem uma sobra de elétrons, ele tem elétrons a mais ou elétrons a menos, ele fica carregado. Então, se está sobrando elétron no corpo, ele tem mais elétron do que próton, então esse corpo está eletricamente carregado.
carregado com cargas negativas, porque ele tem mais elétron que próton, então na soma das cargas, no somatório, vai dar uma carga negativa. Enquanto que se esse corpo ele tiver falta de elétrons, ele vai estar carregado positivamente. Por quê? Se falta elétron, então ele tem mais próton que elétron, ou seja, ele tem mais carga positiva que negativa. E aí ele fica carregado positivamente. Ok? A força entre dois corpos carregados, entre duas estruturas, dois materiais carregados, é descrita pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual à constante eletrostática, e eu vou explicar bastante isso aqui minuciosamente para vocês, multiplicado pela carga do corpo 1 e a carga do corpo 2. Aqui eu coloquei Qzinho, mas poderia ser Q1, Q2, QA, QB. É só para diferenciar que é de um corpo e do outro, né? Produto das cargas dos corpos, dividido pela distância que separa esses corpos. E essa distância é ao quadrado. Ok? Essa é a fórmula da lei de Coulomb. É como se calcula a força elétrica entre dois corpos carregados. O experimento de Coulomb foi feito com base numa balança de torção. Eu coloquei um esqueminha simples aqui de como seria uma balança de torção, ok? Aqui ele coloca uma haste isolante com uma esferinha carregada na ponta, ok? Ele coloca aqui. Estas outras esferas também podem estar carregadas, tá bom? Em especial essa que está mais próxima, tá? Geralmente deixa uma neutra e a outra próxima, ok? Se as duas cargas forem positivas, elas tendem a se afastar. Lembra que cargas de mesmo sinal, elas se repelem? Então elas vão tentar se afastar. Ao se afastar, esse pêndulo aqui ele vai torcer assim, ó. E essa esfera ela vai se afastar da outra. E aí, com essa graduação, você sabe qual a distância que ela se afastou dessa esfera carregada aqui. Tá? Então, se eu puder dar nomes, vou dar nomes aqui. Vamos chamar essa de esfera A e essa daqui de esfera B. Se elas se afastarem, é porque as cargas são de mesmo sinal. Enquanto que se elas se aproximarem, né, tiver uma força atrativa, as cargas são de sinais diferentes. Ok? Nós vimos que essa força, aliás, nós não, mas Coulomb percebeu que essa força de atração ou repulsão entre esses corpos carregados é proporcional ao produto das cargas. Então, quando ele pega a carga da esfera número 1 ou da esfera A e multiplica pela carga da esfera B, quanto mais intensas são essas cargas, maior é a força elétrica entre elas. E viu também que essa força elétrica ela diminui com o quadrado da distância. Então, ao aumentar a distância, você diminui a força elétrica. Mas não é uma diminuição simples e linear, não. É algo quadrático, tá? Então ele percebeu que a força elétrica ela é proporcional, aí entra a constante de proporcionalidade, constante eletrostática, proporcional ao produto das cargas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Essa é a lei de Coulomb, foi a conclusão que ele pôde chegar com o estudo das forças, da interação de forças aqui nessa balança de torção. Ok? O que é essa constante eletrostática? Essa constante eletrostática, ela tem muito... Essa constante eletrostática, ela tem a ver com algo que se chama permissividade elétrica de um determinado meio. Representa o quanto um meio ou uma substância ela permite a interação elétrica. Se aqui dentro da balança não tiver nada, não tiver nem ar,
for retirado o ar daí de dentro, aí nós temos então a constante elétrica do vácuo, ok? A constante elétrica do vácuo, ela tem um valor muito bem conhecido, 9 vezes 10 a nona, newtons metros quadrados por coulomb quadrado. Esse é o valor da constante eletrostática ou da constante elétrica, né? Para o vácuo, tá? Isso aqui não é fórmula não, tá, gente? Isso aqui é só a unidade de medida, tá bom? Só a unidade de medida dessa constante. Se for um outro meio, digamos que aqui agora eu coloco o ar aí dentro. Então já não é mais o vácuo, não é a ausência de matéria. Tem matéria lá dentro, tem ar lá dentro. Tem outros átomos entre uma esferinha e outra, átomos pequenininhos, bem espaçados. Então essa permissividade ela vai ser alterada. Se eu, ao invés de colocar ar, que é uma mistura gasosa, né, de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, etc. Se eu colocar um único gás, por exemplo, hidrogênio, né? Como seria a interação entre essas esferas? Como seria a interação elétrica entre elas? Bem, Coulomb, ele chegou à conclusão de que essa interação eletrostática, essa força eletrostática, ela depende do material, do meio material que existe entre a esfera A e a esfera B. Se ele saturar esse ar aqui com hidrogênio, essa constante muda. Se ele saturar com dióxido de carbono, essa constante muda para outro valor. Então, essa constante eletrostática ela tem a ver com o quanto um determinado meio, uma determinada substância, permite a interação elétrica. Ok? É isso que significa essa constante eletrostática. Tá bom? Vamos para os exemplos.